bom que vocês estão aqui, todos saudáveis, dependente do tempo não estar ajudando, mas que bom que hoje novamente podemos compartilhar com vocês mais uma noite de estudos, uma noite de palestra, de paz. E cada um de vocês encontre o que veio buscar e que cada um de vocês saia daqui melhor do que quando chegou. Hoje nós vamos falar sobre o karma. Karma, a grande lei cósmica. Quando o homem se desvia da lei da harmonia cósmica, ele deflagra o caos em si próprio e ao seu redor. Ao seu redor significa todos aqueles que estão com ele nesta jornada encarnatória, seja a família, o grupo de amigos, o grupo de trabalho, porque às vezes o caos é deflagrado no ambiente de trabalho. E não podemos esquecer também no planeta. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a desarmonia também fica gravada no planeta. Vocês vejam assim, ó, nós não temos noção, né, das consequências dos nossos atos. Quem diria que desarmonias kármicas também ficam registradas no planeta, ficam no astral vibrando. Muitas vezes, na maioria das vezes, vibrando negativamente, na medida em que é uma desarmonia que foi provocada. Então, quando acontece de ser deflagrado esse caos ao redor de algo, de alguém, de um grupo de pessoas, entra a lei de ação e reação. A lei de ação e reação faz parte das leis divinas. Nós temos as leis divinas e essas são imutáveis. E elas agem no momento certo para corrigir a nossa caminhada evolutiva. Então, quando entra a lei de ação e reação, ela vai obrigar aquele ser a restabelecer incondicionalmente a harmonia, na mesma ordem de grandeza da perturbação que foi provocada. Interessante, né? Quando a harmonia tem que ser restabelecida, ela tem que ser restabelecida na mesma ordem de grandeza. Aquilo que foi provocado vai ter que ser consertado, né, a grosso modo falando, na mesma proporção. E esta reordenação, ela se fará fatalmente não só no interior do ser, como também naquela porção de espaço que ele desorganizou, incluindo nesta porção todos os seres que tenham sido arrastados pelo caos. Vejam bem, interessante esse conceito, né? Quando nós temos que devolver o equilíbrio, nós temos que devolver de uma forma que abranjamos todos aqueles que participaram, né, do nosso, vamos dizer assim, desequilíbrio. Como decorrência da evolução e do desejo do ser de acertar as suas pendências para poder seguir a sua caminhada evolutiva, o próprio causador do caos intercederá junto aos irmãos maiores para que ele possa consertar e restabelecer a ordem, a desordem provocada naqueles momentos de insânia e desvario. É claro que muitas vezes o ser tem consciência, né, e pode optar. E existem também aqueles casos de reencarnação compulsória, em que o ser é levado compulsoriamente a reencarnar, quer dizer, ele não tem opção. Então, didaticamente, para que a gente possa compreender essa, vamos dizer assim, como funciona o karma, porque se fala tanto em karma, né? A gente diz, ai, é meu karma. Qualquer coisa que nos aconteça de ruim, ai, é meu karma.
O marido incomodou, ai, isso é meu karma. Os filhos incomodam, ai, meu karma. Aquele colega de trabalho que nos chateia, ai, que karma. Tudo a gente diz, ai, meu karma. E a gente vai falando até sem compreender, sem entender que karma pode ser alterado a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, da nossa jornada, né, encarnatória. Então, didaticamente, nós dividimos em 4 etapas, para que a gente possa realmente compreender assim, como é que funciona. 4 etapas do resgate das desarmonias kármicas. A primeira etapa é o conhecimento da desarmonia produzida. As faltas que foram cometidas contra terceiros ou contra o próprio ser deve ser resgatada até o último centavo. Um novo conceito. Desarmonias causadas contra outros seres ou contra terceiros ou contra o próprio ser. Nós também provocamos desarmonias graves em nós. Os seres, muitas vezes, ao longo da sua caminhada, eles não resistem. Muitas vezes se suicidam, né? Outras vezes se atiram nas drogas, outros se atiram nos desvarios do sexo, outros, enfim, por loucuras, através da inveja, do ódio, dos ciúmes, cometem desatinos, né? Casos amorosos insolúveis que terminam em grandes tragédias. Nós temos vários exemplos de pessoas que, inclusive, lesam os seus corpos espirituais, né? Então, essa pessoa, ela está causando uma grave desarmonia contra si. E ela também vai ter que responder por isso. Não é só por termos causado desarmonias em terceiros. Então é bom que a gente reflita sobre isso, para que nós possamos compreender que nós também temos que prestar atenção e nos cuidar. Nós temos que cuidar de nós, temos que cuidar do nosso corpo, que quando recebemos um corpo saudável, né? Então nós temos que tratá-lo até, vamos dizer assim, as últimas consequências. Nós temos que procurar tratamento para nossas doenças, para os, vamos dizer, desarmonias que nos acometem durante a nossa vida, porque nós temos que procurar a saúde. Faz parte mantermos o nosso corpo sadio para que nós possamos enfrentar todos os nossos desafios. Então, quando provocamos desarmonias em nós das mais variadas formas, até pelo excesso de alimentação também é uma desarmonia, né? Que causa problemas nos nossos órgãos, às vezes problemas bem sérios, como decorrência do excesso. Todo excesso é uma desarmonia. Se nós pensarmos, tudo que é excesso é errado. Nós temos que seguir um caminho mediano, nós temos que seguir o caminho do meio. Esse é o correto. Nós podemos experimentar de tudo, porque nós estamos na matéria, estamos no mundo material, experienciando a matéria. Somos espíritos num corpo de carne, experimentando a matéria, para que nós possamos aprender com ela. E se não fosse esse nosso corpo, como que nós iríamos experimentar a parte material? Nós nem conseguiríamos. É o nosso veículo de manifestação na matéria. Então, nós temos que resgatar até o último centavo, vamos dizer assim, né, das desarmonias que nós provocamos. Não significa que esses resgates devem ser feitos em uma só encarnação. Muitas vezes nós levamos várias encarnações tentando, eu não vou dizer nem resgatar uma falta, mas aprender sobre aquilo, né? Nós somos muito cabeçudos, nós somos cabeça dura. Nós ficamos repetindo sempre os mesmos erros. Nós não paramos para pensar e compreender por que
determinadas coisas acontecem na nossa vida com tanta frequência? A gente só sabe queixar-se. É mais fácil, né? Do que fazer um exercício de interiorização e tentar compreender por que as coisas vêm para nós. Essa parte mais dolorida a gente não quer nem saber, a gente não quer nem parar para pensar, a gente não pensa. Então, para que seja pago, é preciso que o devedor, ou seja, aquele que causou a desarmonia, ele saiba o valor da desarmonia que ele provocou, o tamanho da desarmonia que ele provocou. E como restituir ou pagar algo que nós não conhecemos ou não sabemos. Então, é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, não é? Puxa vida, por que acontece comigo? Por que eu sofro tanto? Por que eu, meu Deus? Ai, por que eu? Por que comigo? Meu Deus, tu me abandonou. É a primeira coisa que a gente diz que foi abandonado por Deus. E como que nós vamos ter consciência ou entender ou saber aquilo que nós esquecemos, né? Porque a gente, quando reencarna, a gente esquece o passado. Por uma misericórdia, pela misericórdia divina, pela bondade divina, quando reencarnamos, esquecemos temporariamente o passado. Porque nós, nessa jornada evolutiva, nessa etapa de evolução em que nos encontramos, nós nem temos condições de lembrar. Por quê? Ou nós iríamos nos vangloriar pelo nosso passado glorioso, porque fomos reis, rainhas, príncipes e outras coisas mais, ou porque vamos nos envergonhar do nosso passado. Nos envergonhar de termos cometido loucuras, né? De termos levado à bancarrota a nossa própria família em jornadas evolutivas anteriores. Vamos nos envergonhar de ter sido péssimos pais, péssimos irmãos e estar naquela família hoje, né? Passando trabalho com aquela família e reclamando e nos queixando dos filhos, do marido, do trabalho, da falta disso, da falta daquilo, que não posso comprar um computador novo, não posso trocar o carro, o vizinho troca, como que o vizinho troca e eu não posso? O vizinho ganha menos que eu ganho muito mais e eu não tenho um centavo nunca. Só que a gente não para pensar que de repente a gente gasta mais do que o outro. De repente gastamos a rodo e a pessoa alvo, né, das nossas queixas, de repente é mais econômica, tem um sistema de vida com mais economia. Então, para nós é muito mais fácil ficarmos nos queixando da providência divina e de tudo que nos acontece, sem parar para refletir. Por quê? Porque nós esquecemos as atrocidades que muitas vezes nós cometemos, ou contra nós, ou contra terceiros. Como a gente passou batido, né, não lembrou, a gente acha que é bonzinho. Ah, eu sou ótimo, eu sou bonzinho, eu sou estudioso, eu sou bom, eu faço caridade, eu vou na casa, na igreja, eu vou no templo, eu vou na casa espírita, na casa de umbanda, aí eu faço uma contribuiçãozinha, de vez em quando levo uns quilinhos de alimento não perecível, ajudo a creche, roupinha velha, toda rasgada, né? Mas é roupinha velha. Pobre não tem tamanho, pobre usa qualquer sapato, pode usar roupa velha, sem botão, o que que tem? No Natal a gente pega, leva assim, eles fazem aqueles promoções, vamos dizer assim, no Natal, campanhas, né, natalinas de brinquedos para as crianças pobres. Nós pegamos toda a bagulhada que tem em casa e levamos para as crianças. Chegamos a levar brinquedos até com água dentro. Ficaram ali no pátio, atirado na chuva, que as crianças não brincam mais, não tem roda, não tem nada. E cheio d'água e mosquito, e a gente entrega lá na arrecadação, né, das casas de caridade para dar para as crianças. E isso acontece. Isso é muito comum. Nós achamos que pobre não tem tamanho, pode usar sapato de qualquer jeito, seja furado ou não, pode usar roupa rasgada. A gente estando bem e estando confortável nas nossas residências, que importa os outros?
né? Temos alimento, temos casa quentinha, temos uma boa cama. Somos egoístas, queremos tudo para nós. Não está errado querer as coisas boas, está certo. Nós temos que ter o bom e o melhor, desde que conquistados com o nosso esforço, né? Não estamos aqui para passar trabalho. Nós não viemos a este planeta para ser infelizes. Nós viemos para aprender. Nós viemos aqui para, através das nossas dificuldades diárias, evoluir. Este é o nosso aprendizado. O espírito, tanto, vamos dizer assim, encarnado, né, que somos nós somos espíritos. A gente não se acha espírito, a gente se acha um corpo de carne. Espíritos são os outros, os espíritos são os do além. Nós não somos. Nós somos seres encarnados, somos um corpo, olhamos no espelho e achamos que somos aquilo ali. E damos o título de espíritos para os desencarnados, né? Aquelas pessoas que já partiram para o além. Esquecemos que nós também somos, que carregamos dentro de nós um ser de luz, um ser divino, que está aqui aprendendo. E nós, intuitivamente, o espírito, intuitivamente, ele conhece o valor das desarmonias que ele provocou. Lá no fundo, através da intuição, de vez em quando nós temos assim uns sinais, algumas coisas que se nós pararmos e analisarmos, nós temos uma vaga ideia daquilo que nós viemos fazer aqui no planeta. O que nós estamos fazendo nessa caminhada? Por que estamos aqui? Lá no fundo a gente sabe, mas a gente não quer pensar sobre isso. Não nos interessa. Nos interessa a vida material que nós levamos. Essa vida de concorrência, essa vida estressante, em que nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo nem para dar atenção aos filhos quando chegamos em casa. Aí entupimos os filhos de eletroeletrônicos, que eles passam o dia inteiro ali, nos videogames, não sei o que, última geração, computador, última geração, e ficam anestesiados. E os pais, então, os filhos estão ali, podem ver televisão, podem sair, enfim, ter outras atividades, e as crianças não estão ao redor gritando e exigindo atenção. Quando nós temos o conhecimento da desarmonia produzida, né, gente, claro que isso é quando nós estamos no plano astral, né, depois que o ser desencarna, a segunda fase, a segunda etapa do resgate das nossas desarmonias kármicas é a aquiescência em resgatá-la. Então, aquele ser, depois que desencarnou, que está um tempo no astral, foi socorrido ou não, porque são tantas opções, né, para cada ser quando desencarna, que nós não podemos dizer, desencarnou, vai para tal lugar, vai para... Não, são muitas opções. Cada um vai para um lugar conforme seu peso específico e assim vai. Não podemos dizer que todos vão para o mesmo lugar, o mesmo local de atendimento. Estou atacada da rinite de novo. De vez em quando tem que dar umas tossidas, vocês me desculpem. Então, depois que o ser foi encaminhado para socorro e está em algum local de atendimento, no plano astral, ou numa escola, ou num hospital, posto de socorro, enfim, e ele foi levado a ter o conhecimento da desarmonia produzida, né, naquele grupo de pessoas, num determinado tempo, determinado lugar, ele aqueceu em resgatá-la. Ele concordou em voltar em mais uma nova jornada encarnatória, em mais uma vida, né, e resgatar aquelas faltas que ele cometeu. Todos os seres buscam paz, harmonia e felicidade para si e para suas famílias. Nós queremos que todos aqueles que convivem conosco, seja em que grau for, sejam felizes.
e seja harmônico em sua caminhada. Todos os seres, eles têm em si a necessidade de evoluir. E essa necessidade, essa evolução, ela é inexorável na criação divina. Todos têm que evoluir. Seja, todos os reinos têm que evoluir, o planeta tem que evoluir. E nós, como um todo, precisamos evoluir junto com o planeta. E se nós não evoluirmos, se nós retardarmos a nossa jornada, a nossa caminhada, nós vamos ter o nosso tapetinho puxado, nós vamos levar uns cutucão, vai nos acontecer coisas, algumas pedras no nosso caminho, alguns percalços nós não vamos gostar. Mas isso acontece para que a gente acorde e compreenda que a gente tem que evoluir e que nós só conseguimos enfrentando os nossos desafios, colocando o nosso mental para funcionar e harmonicamente compreender as coisas que nos acontecem durante a nossa caminhada e assim resolvendo as situações com tranquilidade, com calma. Não adianta a gente sair atropelando, sair que nem doido, a gente não consegue nada. Porque quando a gente sai desatinado, quando a gente dá uma de desatinado, que a ira toma conta, nós perdemos a razão, nós não raciocinamos. Nós perdemos toda a razão sobre qualquer coisa quando a ira toma conta de nós. Então nós temos que ter muita calma, em qualquer hora, não é só nessa, é qualquer hora. Nós temos que ter muita calma para parar, para pensar e analisar aquele tipo de situação. Gente furiosa, que sai chutando, que perde a compostura, perde a razão. Não adianta nem discutir, perdeu a razão. Então temos que ter calma, paciência e compreensão. Na sua caminhada evolutiva, os seres buscam a felicidade até as raias da insensatez, deixando atrás de si um rastro de desatinos, deflagrados pelo egoísmo, pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes e por toda a gama, né, de, vamos dizer assim, fugiu a palavra. Enfim, de sentimentos negativos que possam nos acometer. Então, muitas vezes, várias encarnações se passam dessa forma inconscientemente. As pessoas não entendem e ficam repetindo sempre os mesmos erros. As pessoas, quem é tomado de fúria, não nasceu tomado de fúria, ela não é desta encarnação. Ela traz em si a fúria, ela traz em si a raiva, ela traz em si o ódio, traz a inveja. Porque ela é assim, eu, espírito, sou assim. Porque eu ainda não aprendi a melhorar, eu não mudei. Então, não é eu ser corpo desta personalidade, persona desta vida que trago esse mim. É eu, espírito eterno, que ainda não consegui combater em mim esses atributos, vamos dizer assim, né? Se é que isso pode ser um atributo do espírito. Então, depois de cansados, os seres já estão cansados e com um saldo negativo acumulado em novas encarnações, porque continuaram cometendo desatinos nas outras encarnações, não mudaram. Este ser vai carregar dentro de si a amargura, uma vez que o mal gera o mal. Nada está bom quando está encarnado, a amargura vai fazer parte da vida. Sempre vai ter um sentimento de que alguma coisa está faltando, por mais que a família seja feliz,
que ele seja bem, bons filhos. Às vezes as pessoas têm conforto no seu lar, até têm um padrão de vida alto, ou não, isso não importa. Mas a pessoa não está bem. Ela sente que aquilo ali não é o que ela queria. Ela gostaria de algo bem diferente. Então, num dado momento da caminhada, o homem anseia por harmonia interior. Chega num ponto que nós não aguentamos mais. Tanto desatino na nossa vida. Chega um ponto da nossa caminhada que nós queremos paz. Nós queremos harmonia nossa interna e harmonia ao nosso redor. É num ponto da nossa vida que nós não aguentamos o caos ao redor de nós. Então, depois de muito sofrer, depois de muito sofrimento, o homem aceita resgatar seus erros, resignado frente ao sofrimento. Nós temos que caminhar, às vezes, longas jornadas abaixo do sofrimento, para que nós possamos compreender o que estamos fazendo aqui. E somente a repetição de experiências em faixas de desarmonia faz com que a consciência desabroche. Às vezes, depois de muito sofrimento, de muitas jornadas de sofrimento, que vai desabrochar a nossa consciência e nós vamos procurar sair daquele estado de coisas e procurar a harmonia ao nosso redor. A terceira etapa é o conhecimento do valor da desarmonia. O sofrimento não é o resgate dos males praticados. O sofrimento, ele apenas dá a medida dos erros cometidos. Deus é amor e justiça. E não inclui a dor em seus atributos, porque ela é contrária à natureza divina. O sofrimento, ele é educativo e serve como experiência para que os erros não se repitam na nossa vida. Na realidade, a Terra é um educandário. A Terra é uma escola e nós somos alunos, nós estamos aqui aprendendo. E como todo aluno que não aprende a matéria, nós repetimos o ano. E muitas vezes nós repetimos várias encarnações fazendo as mesmas coisas, porque ainda não aprendemos. A dor ensina o amor. A dor ensina o amor. Através da dor, nós chegamos ao amor. Às vezes é uma caminhada lenta, mas chegamos ao amor. A quarta etapa é o ressarcimento da dívida. Quando nós compreendemos, aceitamos muitas vezes uma nova vida, uma nova jornada, uma nova caminhada, junto com os nossos desafetos. Pode ser na família, através daqueles, vamos dizer assim, companheiros rebeldes, né, que ficam nos experimentando, através da rebeldia dos filhos, um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, colegas de trabalho, irmãos, enfim. É devolver a harmonia onde nós deflagramos o caos. E só existe uma moeda no universo para pagamento de qualquer dívida. Só tem uma. É o amor. O amor é uma moeda mágica. E só o amor, gente, cobre a multidão de pecados. Não existe outro. A única forma de nós ressarcirmos os seres
que em algum momento nós provocamos algum desequilíbrio é o amor. É somente amando desinteressadamente, amando fraternal e universalmente para nos tornarmos um cidadão cósmico. Gente, só o amor nos salva, não tem outro. Nós estamos aqui, na realidade, para aprender a amar. Não amor egoísta, mas amor fraternal, universal. Era isso, eu não consigo mais falar.